Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula aí a trigonometria, as relações fundamentais e as relações derivadas. Essa é a aula número 9, né? Trigonometria é estudada no primeiro ano do ensino médio, ou seja, do segundo grau, né? Ou nos cursos aí de engenharia, matemática, ciências exatas. Então, a relação. Nós vamos estudar primeiro saber o que é uma relação. Então, se você pegar o dicionário, uma relação é um relato, semelhança, referência, relacionamento, vínculo. Vou te dar um exemplo aí na vida prática. Por exemplo, esses sintomas aqui: dor no braço esquerdo, uma dor intensa no queixo, suores abundantes, náuseas. Então, esses sintomas aqui, eles estão relacionados com infarto, ou seja, o ataque do coração, que é a obstrução do sangue nas veias. Então, existe uma redução aí do sangue no coração, a pessoa sofre um infarto. A pessoa pode ser mais de idade, mas pessoas jovens aí também podem ter esse tipo de problema de saúde. Quem me enviou um e-mail essa semana foi o candidato a vereador José de Mello. Ele que me passou isso daí. Eu aproveitei e estou colocando na minha aula. Então, a solução para isso, caso ocorra com a pessoa, ela deve dissolver imediatamente 2 aspirinas na boca, né, com um pouco de água, e engolir. E ligar para a emergência. Né? E outra coisa, a pessoa jamais deve se deitar. Né? Isso é fatal. Isso é do Dr. Ernesto Arthur, cardiologista. Pediram para repassar, estou aproveitando e colocando isso na minha aula aí. Né? Então, quem me enviou foi aqui em Belo Horizonte, aqui, o candidato a vereador em 2012, José de Mello. Fazendo propaganda não, mas o cara é gente boa mesmo. Relação. Então, as relações método do triângulo retângulo. Isso aqui é uma relação matemática, você estudou na 8ª série. Então, quando eu apresento isso aqui para um menino, por exemplo, um garoto na 8ª série, A2 igual a B2 mais C2, para ele não quer dizer nada, não. Mas isso é o teorema de Pitágoras. Né? Então, ele está falando que A2 igual a B2 mais C2, isso aqui é álgebra. Então, para relacionar mais facilmente, o que o matemático faz? Ele experimenta as coisas, ele desenha as coisas. Um médico, por exemplo, ele procura sintomas, se for possível, ou efetua os exames. Então, não coloquei essa explicação a troco de nada, não. E essa aula é destinada, basicamente, a alunos de primeiro ano do ensino médio, né? Que é meninos aí, garotos aí, garotas de 14, 15 anos de idade. Então, agora, se eu mostro para o aluno que esse A2 é igual a B2 mais C2, isso aí não é nada mais, nada menos do que a hipotenusa ao quadrado, que forma um quadrado, isso aqui é um quadrado de vermelho, ó, ele começa a enxergar melhor. Né? E esse B ao quadrado é um quadrado mesmo, porque B vezes B é B ao quadrado. E C ao quadrado é C vezes C, que forma esse quadrado de azul. Então, o significado do teorema de Pitágoras, ele aprendeu lá, que é esse quadrado amarelo mais esse quadrado de azul, é do tamanho do quadrado de vermelho. E se eu colocar números lá na figurinha, a pessoa vai entender melhor. Né? Então, eu peguei esse lado aqui, ó, que é a hipotenusa, e dividi ele em 5 pedaços. Peguei esse lado B aqui, ó, e dividi em 3 pedaços. 1, 2, 3. Peguei o cateto C e dividi em 4 pedaços. Aí ele faz as contas. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, 9 mais 16 é 25. 25 é igual a 25. Isso é verdade. Essa coisa é igual a essa. Então, essa é a relação, né? Uma das relações métricas no triângulo retângulo, que o aluno aprende na 8ª série. Ele aprendeu isso lá. Então, quando eu visualizo, coloco números, né? A pessoa enxerga. Agora, uma relação que nós vimos aí: secante igual a 1 sobre cosseno de x. Ora, por isso que eu insisti nas primeiras aulas o aluno trabalhar no ciclo trigonométrico. Né? Então, a secante de x é 1 sobre cosseno de x. Mas se ele for buscar isso na calculadora, por exemplo, eu quero a secante de 60 graus. Ele não vai encontrar, não. Ó. Lá tem seno, tem cosseno, tem tangente. Não tem a função secante, nem cossecante, nem cotangente. Elas estão definidas uma em relação à outra.
Então a secante foi definida como 1 sobre o cosseno de x. Então nas nossas calculadoras nós encontramos seno, cosseno e tangente. Não tem secante, a menos que você tenha uma calculadora especial que você possa buscar, né, essas funções matemáticas aí. Agora, de modo geral, uma calculadora científica ela não tem isso. Então eu venho aqui e faço. O que é cosseno de 60 graus? É meio, 0,5. Agora sim, eu divido 1 por 0,5. 1 dividido por 0,5 é 2. Então a secante de 60 graus é igual a 2. Agora, naquele ciclo trigonométrico que nós traçamos no programa régua e compasso, você consegue obter esse resultado diretamente traçando nos eixos. Ok? É por isso que o ser humano estuda. É por isso que o médico estuda muito, matemática. Todas as pessoas de curso superior, em geral, ela tem que estudar muito para poder saber as coisas no mínimo detalhe, né? Agora, as relações fundamentais que nós vamos estudar são relações derivadas do seno, do cosseno, da tangente, da secante e a cossecante. Ok? São essas daqui. Ó. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A tangente é o seno dividido pelo cosseno de x, aqui seria a letra x. A secante é 1 sobre o cosseno de x. A cotangente é o cosseno sobre seno. E a cossecante é 1 sobre o seno de x. Essas são as relações fundamentais. Então nós vamos ver essa daqui. Ok? Então o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então eu vou tomar o ciclo trigonométrico, que é esse daqui. Isso aqui é a origem do ciclo, né? Esse triângulo aqui, OP, P duas linhas. E vou aplicar o teorema de Pitágoras nele. Certo? Então, o teorema de Pitágoras é o seguinte: a medida da hipotenusa, que é OP ao quadrado, é igual à medida deste cateto P duas linhas, que é o mesmo tamanho de P'O, né? Mais OP duas linhas, que é esse aqui, ó, OP duas linhas. Esse aqui é o cosseno, nós vimos na aula passada, e esse tamanho aqui é o seno, que eu vou trocar aqui. Então, OP' é o valor do seno. OP duas linhas é o valor do cosseno. E OP é a hipotenusa. Isso aqui é a hipotenusa, que é o raio unitário, o raio 1. Então troquei aqui. Então essa é uma relação aí fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isso você tem que saber de cor. Isso vai fazer diferença na hora de você fazer um concurso, né? E muita, né? E outra coisa que o aluno às vezes fala: professor, eu trabalhei na oitava série com seno e cosseno, mas dentro de um triângulo. Claro, à medida que você gira esse triângulo aqui no ciclo trigonométrico, ele vem diminuindo, 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 até quando esse raio aqui, ó, unitário, porque você vai girando, ele é móvel, né? Nós vimos isso na régua e compasso, né? No software. Quando você coloca ele no ângulo de 90 graus, não tem como desenhar um triângulo, ok? Ele vem sendo desenhado assim, ó, aqui, aqui ele tem um ângulo mais aberto, aqui um ângulo mais fechado, aliás, maior aqui esse ângulo, né? E aqui não tem como desenhar triângulo, por isso que não existe para o aluno de oitava série cosseno de 90 graus, seno de 90 graus. Ele só trabalha até 89 graus. Então lá ele desaparece por esse motivo. Agora nós vamos ver um exemplo. Sabendo que o cosseno de A, do ângulo A, é menos 3/5 e o A é maior que 90 e menor que 180, eu quero calcular as demais funções trigonométricas. Ou seja, esse A aqui é um ângulo que está no segundo quadrante, entre 90 graus e 180 graus. Então eu vou usar a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Né? No lugar do cosseno eu escrevo o que ele deu, menos 3/5. Ora, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Que eu passei para o segundo membro com a operação inversa, porque menos elevado ao expoente par é mais. Passa para o segundo membro com a operação inversa. Tira-se o mínimo de comum entre 25 e 1. Então 25 vezes 1, 25. 25 dividido por 25 é 1, vezes 9 é 9. 25 menos 9 é 16. Está aqui, ó. Só que eu não quero seno ao quadrado, né? Aí eu extraio a raiz do primeiro membro, extraio a raiz quadrada do segundo membro, porque o expoente aqui é 2. Se fosse 3, iria extrair a raiz cúbica. Então, seno de x é igual a mais ou menos 4/5. Agora aqui tem um detalhe.
porque ele falou que o ângulo, obrigatoriamente, ele é maior que 90 e menor que 180, ou seja, é um arco do segundo quadrante. E no segundo quadrante nós vimos que o seno ele é positivo. Então esse sinal menos aqui eu jogo fora, desprezo. Então o seno de x é 4/5. Ora, sabendo o seno, eu posso calcular a tangente. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então o seno dividido pelo cosseno. O seno é 4/5, acabei de calcular, e o cosseno ele deu. O inverso da divisão é a multiplicação. Aí você troca o numerador com o denominador, corta esse 5 com esse 5, sobra 4/3. Olha lá, menos 4/3 é o valor da tangente. O valor da cotangente, você observa que cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Ele é o inverso da tangente. A cotangente é uma função inversa da tangente. Então basta você trocar o numerador com o denominador. Você não precisa fazer as continhas. Basta você trocar o numerador com o denominador, que é menos 3/4. Ok? Então a secante é 1 sobre o cosseno de x. Então o cosseno é menos 3/5. Vou voltar aqui, ó, cosseno. Então menos 3/5. Então você faz 1 dividido por menos 3/5 é 1 vezes menos 5/3. Troca o numerador com o denominador, a menos 5/3. E finalmente a cossecante. A cossecante é 1 sobre o seno de x. O seno nós calculamos é 4/5. Então 1 dividido por 4/5. Então é 1 vezes 5/4. Você troca o numerador com o denominador e multiplica, porque a divisão é o inverso da multiplicação. Então 1 vezes 5, 5, 5/4. Então aí nós temos todas as funções. O cosseno que ele deu, o valor do seno, o valor da tangente, o valor da cotangente, o valor da secante e o valor da cossecante. Agora as relações derivadas. Então, depois que nós vimos as relações fundamentais, nós vamos estudar as relações derivadas. O nome já indica, nós vamos pegar essas 5 relações fundamentais, né, e vamos obter outras, né. Agora, dentre essas outras, 2 delas têm uma importância fundamental aí na trigonometria e no cálculo de modo geral, né. É onde eu falei, no dia que você for fazer um curso superior, se for de ciências exatas, esse curso de trigonometria do primeiro ano do ensino médio ele vai fazer muita diferença lá na sua vida, lá na frente. Lá. Não só nisso, como no terceiro ano do segundo grau, onde você estudar lá os limites, né, as derivadas, os números complexos. A trigonometria ela é extremamente importante. Então, primeiro, nós vamos pegar o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1 e vamos dividir essa expressão, porque isso aqui é uma equação, né? Tudo pelo valor do seno ao quadrado de x. Com ele obrigatoriamente diferente do número zero. Então, estou pegando essa expressão aqui e dividindo por seno ao quadrado. Seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x. Ora, seno dividido por seno ao quadrado é 1. Essa coisa aqui é igual, o numerador é igual ao denominador. Então, a coisa dividida pela coisa é o número 1. Tipo assim, 10 dividido por 10 é 1, 8 dividido por 8 é 1, minha mãe dividido por minha mãe é 1. Então, tá lá. E o cosseno dividido pelo seno, nós vimos que é cotangente ao quadrado, porque aqui está o quadrado, eu coloco ao quadrado. Então, o que é cotangente? É o cosseno dividido pelo seno. E 1 sobre o seno é o cossecante. Então, essa é a relação que você tem que guardar, de trás para frente. Ó. Invertir a posição. Cossecante ao quadrado de x é 1 mais a cotangente. Ó. Tudo começa com a letra C, você está vendo? Ó. Então, cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Essa é uma das relações derivadas. Agora vamos ver a outra. A número 2. Eu vou dividir tudo por seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1 pelo cosseno ao quadrado de x, diferente de zero. Então, vou pegar essa expressão e dividir pelo cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Então, seno sobre cosseno é a tangente. Cosseno dividido por cosseno é 1. E 1 sobre cosseno é a secante. Então, a secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. De trás para frente. Ó. Secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, essa é a segunda relação derivadas. Então, essas duas relações aqui, você deve mentalizar, guardar, né, na cabeça, ou então demonstrar na hora que você tiver necessidade de utilizá-las. E outras funções que você tem que saber derivada é o seguinte: a tangente é 1 sobre a cotangente de x, porque é o inverso da outra, né?
e a cotangente é 1 sobre a tangente de x. Uma função é inversa da outra. Exemplos. Expresse a cotangente de x em função do seno de x. Esse tipo de exercício você tem que prestar muita atenção, fazer vários exercícios para você poder dominar a técnica e o conhecimento. Né? Nem bem uma técnica, seria o conhecimento. Então, exercitar bastante. Então, eu quero que a cotangente seja escrita em função do seno de x. Então, eu sei que a cossecante de x é 1 mais o cotangente ao quadrado de x, que é a relação fundamental aqui, derivada, que nós acabamos de ver aqui. Ó. Ok? Essa daqui, ó. Certo? Essas duas aqui. Então, eu tenho lá cossecante. Cossecante é 1 sobre o seno, mais 1 sobre cotangente ao quadrado de x. Nessa eu não mexo. Por quê? Porque ele quer a coisa em função da cotangente. Né? Então, 1 sobre seno ao quadrado de x, eu passei esse 1 para o primeiro membro com sinal trocado. E aí eu vou subtrair. Tiro esse o mínimo de comum, fica 1 menos seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. E aí eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro membro e do segundo membro. Não é? Porque eu não quero a cotangente ao quadrado de x, eu só quero a palavra cotangente. Você observa que aqui não tem expoente 2. Então, por isso que eu extraí a raiz quadrada, né, do número 2. Raiz quadrada, porque o índice é 2. Então, você coloca lá mais ou menos a raiz quadrada disso aqui, ó, o seno ao quadrado de x, a raiz dele é seno de x. Isso aqui eu não posso extrair a raiz, não, porque isso aqui tem é uma subtração. Né? Esse aqui está isolado, então extrair a raiz. Isso aqui vem do estudo dos radicais que você aprendeu na 8ª série. Né? Ok? Então lá na 8ª série você fez o estudo dos radicais. Então aqui eu posso extrair a raiz só do denominador. Então tá aí a cotangente em função do seno de x. Você observa que aqui só tem seno. Seno, 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 seno. Então o cotangente foi escrito em função do seno de x. 2. Para que valor de y nós temos simultaneamente a tangente de x igual a raiz quadrada de y menos 1 e a secante de x igual a y dividido por 2. Né? Então eu vou usar a tangente. O que é tangente? Ora, tangente é o seno dividido pelo cosseno. Essa é a definição de tangente. Então, o seno dividido pelo cosseno é a raiz quadrada de y menos 1. Então, desmanchei aqui tangente de x e coloquei a definição dele. Mesma coisa eu vou fazer para secante aqui. Ó. Secante de x é y dividido por 2. Ora, secante é 1 sobre o cosseno de x. Então, eu venho aqui e escrevo 1 sobre o cosseno de x. Tiro isso aqui, ó, e coloco 1 sobre o cosseno de x. Essa expressão eu chamei de b e essa aqui eu chamei de a. E eu vou pegar o b e substituir em a. Vou pegar o valor b e vou substituir ele em a. Então, onde tiver cosseno, eu escrevo 2 sobre y. Aqui, ó, nesse denominador. Vou desmanchar isso aqui, cosseno, eu vou colocar 2 sobre y. Olha lá, coloquei, ó. Isso aqui é uma proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, seno de x é 2y vezes raiz de y menos 1. Agora eu aplico a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Nessa altura do campeonato, você fala, pô, como é que esse cara sabe isso tudo? Ora, eu estou usando as relações fundamentais. Isso aí, igual eu falei, você tem que praticar bastante, né? Exercitar bastante. Pegar um livro aí, baixar alguns exercícios aí na internet e exercitar isso aí. Você só fica bom praticando. Não tem milagre, não. Né? Você troça aí que o cara fala, vou dar aula aí fazendo palhaçada, brincando, cantando. É até possível, mas tem determinadas coisas que tem jeito não, meu companheiro. É muita transpiração, muito suor, muita dedicação. Né? Então, olha lá, voltando à tela aqui. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, eu vou pegar esse valor do seno, que é tudo isso aqui, ó, e vou colocar no lugar do seno. Vou pegar o valor do cosseno, né, que eu já tenho, que é isso aqui, ó, e vou substituí-lo aqui. Foi o que eu fiz aqui, ó. O seno é tudo isso aqui, o cosseno é 2 sobre y, e 1 ao quadrado mais outro ao quadrado igual a 1, que é a relação fundamental. Ó, 2 ao quadrado é 4, y ao quadrado é y2. E esse radical aqui você pode matar com esse índice aqui, ó. Ok? Isso aqui você crau aqui, sobra y menos 1. 2 ao quadrado é 4, e y ao quadrado é y ao quadrado mesmo. Agora você faz 4 vezes y, 4y, 4 vezes 1, 4. Aqui, ó.
4 vezes y, 4y. 4 vezes menos 1 é menos 4. Somado com esse 4 daqui. Corta esse 4 com esse 4. Fica 4y dividido por y2 igual a 1. E aí você simplifica esse y com y2, fica 4 sobre y igual a 1. Você faz o produto dos meios igual ao produto dos extremos, o y igual a 4. Né? Tá aí o valor. Né? Então está calculado. Então, para que valor de y tem simultaneamente essa coisa aí? Então, isso acontece quando y é igual ao número 4. Na próxima aula, que é a aula número 10, nós vamos estudar aí as identidades. Até a próxima.